Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 23º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Os textos que nos são apresentados para reflexão, com a primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 9, versículos de 13 a 18. O salmo é o Salmo 89, como segunda leitura da carta a Filemon, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo de 9 a 10, depois de 12 a 17. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 14, versículo de 25 a 33. Estamos iniciando o mês da Bíblia. Como dizia o Papa Bento XVI, em relação à Bíblia, dizendo que a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa, a Bíblia é Jesus Cristo. Por isso que temos que ter cada vez mais uma intimidade profunda com essa pessoa, que é Jesus Cristo, sendo Ele a palavra de Deus. Quando entramos em intimidade com essa palavra, que é a Bíblia, nós estaremos entrando em intimidade diretamente com Jesus Cristo. Essa intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia, é importante porque ela vai nos direcionar e vai abrir caminhos para que nós possamos um dia chegarmos no céu. E é a partir desta reflexão que eu quero trabalhar a liturgia da palavra neste 23º domingo. Jesus vai dizer no Evangelho: quem não renunciar tudo, pai, mãe, filho, irmãos, e não carregar a sua cruz cada dia, não poderá ser seu discípulo, ser seu seguidor. E aí, poderemos refletir mais profundamente se nós voltarmos lá atrás, no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 51, onde vai dizer que Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Quando ele fala hoje para nós, nesse 14º capítulo do Evangelho de São Lucas, ele já está a caminho de Jerusalém. E o que ele vai fazer em Jerusalém? Ele vai para Jerusalém para dar a vida, para sacrificar-se pela humanidade. O que ele quer nos ensinar hoje é que não tem como nós também irmos para Jerusalém Celeste se nós não tomarmos a firme decisão de dar a nossa vida pela salvação da humanidade, pela salvação dos nossos irmãos. E nesta caminhada, para que possamos chegar ao fim, precisamos renunciar muitas coisas. E o renunciar que Jesus diz é que nada deve estar acima de Deus em nossas vidas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas em segundo plano,
nós estaremos, sim, renunciando e colocando Deus na nossa vida com a prioridade principal. Diante desta realidade, Jesus conta-nos duas parábolas no Evangelho de hoje, dizendo que quando alguém vai construir uma torre, ele calcula antes para que ele possa ter a noção se ele vai conseguir chegar ao fim, ao término ou não daquela torre. Ou quando alguém vai enfrentar um exército inimigo, ele calcula que se com os soldados que tem, ele poderá vencer o exército inimigo. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Ele quer nos ensinar que nós precisamos calcular a nossa vida espiritual, se nós conseguiremos chegar ao fim do jeito que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus. A teologia da graça nos ensina que quando nós somos batizados, nós recebemos a graça suficiente para iniciarmos a vida espiritual. Ou seja, se nós formos batizados e formos viver com a graça que nós recebemos no dia do batismo e não continuarmos nos alimentando, nos reabastecendo, nós não daremos conta de terminarmos aquilo que nós começamos. Como vai dizer as parábolas do Evangelho de hoje. O que eu quero dizer com isso em relação à teologia da graça? Vou dar um exemplo para ficar claro. Quando nós compramos um carro na concessionária, nós saímos de lá com a gasolina ou álcool suficiente para chegar no primeiro posto que nós encontrarmos e reabastecermos para que nós possamos continuar a viagem. Se nós sairmos da concessionária e não reabastecermos, nós não iremos muito longe. O carro parará no meio do caminho. Assim é a nossa vida espiritual. Se não reabastecermos com as orações, que é o combustível para que possamos chegar até o fim, nós ficaremos no meio do caminho. E aí poderemos fazer com que aconteça, por falta de prudência, aquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje, nas parábolas. De começarmos a construção e não chegarmos ao fim. De irmos contra um exército poderoso e não chegarmos ao fim. Eu costumo dizer que nas lutas que nós travamos, precisamos estar em intimidade com Jesus, porque no momento que nós nos reabastecermos em Jesus Cristo, nós somos 1.000.000 de vezes mais forte do que o exército inimigo. Mas quando nós não nos reabastecermos, nós seremos 1.000.000 de vezes mais fracos do que o inimigo.
E nesta nossa caminhada, com a nossa firme decisão, como Jesus fez para entrarmos no céu, não podemos ficar nesta caminhada desguarnecidos. Precisamos estarmos sempre atentos, porque o inimigo está sempre espreitando para nos derrubar, para nos vencer. E quero usar ainda uma alegoria que pode nos ajudar muito a refletirmos sobre aquilo que Jesus fala para nós no Evangelho de hoje. Nesse tempo de tecnologia, que nós somos dependentes do celular, por exemplo, quando nós estamos em viagem, ou quando estamos em uma situação que a bateria do celular está acabando e nós esquecemos de trazer o carregador ou não temos um local para recarregar, muitos ficam desesperados porque ficarão sem abastecimento do celular. A nossa vida espiritual também está muito ligada à analogia desta realidade. Será que quando estamos sem abastecimento espiritual, nós também estamos nesse desespero quando estamos sem o carregamento do celular? Isso deveria acontecer conosco, ficarmos inquietos quando estamos desabastecidos espiritualmente. Porque se não temos esse abastecimento espiritual, nós não daremos conta de terminarmos a construção da torre que nos levará até o céu, como diz Jesus no Evangelho. Nós não teremos condições de vencer esse exército inimigo se não tivermos carga suficiente para podermos caminhar, irmos avante, para chegarmos na Jerusalém Celeste. E muitas vezes, e aí está uma dificuldade muito grande, porque nós costumamos rezar Ave Maria e acharmos que estamos reabastecidos. Eu fui numa missa durante um mês inteiro e quero estar reabastecido. Quanto tempo nós gastamos para recarregar um celular? Quando colocamos por 30 segundos um celular para recarregar, se nós tirarmos ele em 30 segundos para podermos usá-lo para uma ligação, não teremos sinal. E muitas vezes rezamos uma Ave Maria que é até menos de 30 segundos e queremos estar reabastecidos. Agora sim, quando nós rezamos um terço, que vai de 20 a 30 minutos, aí nós podemos sim nos reconectar com as pessoas e com Deus e podemos assim continuar a caminhada. Se deixarmos o celular 1h30 recarregando, que é o tempo de um rosário, quando nos colocamos para ler a Bíblia, rezar com a Bíblia durante meia hora, 1h30, estaremos recarregados. Por isso entendamos hoje
aquilo que Jesus nos diz no Evangelho, para que possamos cada dia mais nos reconectarmos com Deus e com nossos irmãos. Porque se não for assim, nenhum de nós poderemos, na firme decisão que nós tomamos de chegarmos ao céu, termos condições de chegar ao fim dessa empreitada, se não estivermos totalmente nas mãos de Deus, deixando que Ele nos conduza à experiência de salvação eterna. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.